Aleluias, glórias a Deus. Louvado e exaltado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos que nos acompanham pela live do Facebook, AD Belém, Congregação Cidade Jardim. É com muita alegria, satisfação, prazer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos regozijamos por esta rica e maravilhosa oportunidade de poder estar aqui neste lugar e na presença de Deus para nós darmos início a mais uma escola bíblica, na qual hoje nós vamos estar falando, comentando na verdade sobre a lição de número 4, sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor para que o professor dos professores nos use, para que venha servir de edificação para a sua vida e de grande bênção. Aleluia. Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Senhor, que é Rei nos céus e na terra e sobre nosso coração, alma, caminho, vida e espírito. Meu Pai amado, te pedimos nesta noite que mais uma vez o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos agraciar, meu Pai amado, querido, falando conosco através desse ensino. E falando, meu Pai, com aqueles que estarão assistindo e acompanhando a esta live e aqueles, meu Deus, que ainda irão assistir. Pai, te pedimos que seja impactado com a Tua palavra, com o Teu ensino de tal forma que venha trazer, meu Deus, atitudes de mudança, meu Pai amado. Atitudes para querer mudar, atitudes de mudança de pensamento a favor do Teu reino, para que o Senhor venha a ser glorificado. Meu Pai, aqueles que não podem estar aqui nessa escola bíblica, meu Pai, por algum motivo ou outro, que o Senhor vai de encontro, meu Pai, e ajude e abençoe, meu Pai amado e querido. É o que nós te pedimos em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a lição de número 4, que vai nos falar sobre a vocação para ser apóstolo, vai nos trazer o assunto sobre a vocação do apóstolo Paulo. A vocação de Paulo para ser um apóstolo. O homem que outrora era um perseguidor da igreja primitiva, um perseguidor de alguns cristãos na época, depois da descida de Pentecoste, depois da morte de Estevão, e na qual esse mesmo homem, Deus o levantou para ser um grande missionário, para ser este apóstolo usado por Deus para levar as boas novas aos gentios. O nosso texto áureo, o texto de ouro, que se encontra em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 1, e o versículo 1 nos ensina assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática nos ensina: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino de Deus. Vou falar novamente: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino de Deus. Ou seja, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos
no reino de Deus e não para aproveitar o reino de Deus para ser, muitas das vezes, um cristão propaganda, né? Ou um cristão status, né? Então Deus chama pessoas para glorificar, exaltar, representar o reino de Deus nessa terra. E assim como foi para o apóstolo Paulo. Amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, para a gente não perder muito tempo e degustar muito da lição, a leitura oficial da escola bíblica, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. A lição, se os irmãos quiserem acompanhar depois da leitura oficial da escola bíblica, se encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 22, e depois Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados irmãos, já vou entrar direto aqui na introdução, que nos diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós entendemos aqui desde já nessa introdução a trajetória desse homem, né? Ressaltando bem aqui, meus amados irmãos, a lição trata em questão sobre a vida de Saulo, a vida de Paulo. Em nenhum momento menosprezar nenhum dos outros apóstolos, nenhum dos outros discípulos, né? Como João, né? Como Tiago, como Filipe, né? Mateus, né? Nenhum dos discípulos jamais menosprezar nenhum deles. Todos eles foi de grande valia e de grande cooperação para representar o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus e principalmente a pessoa do Senhor Jesus nessa terra. Aprove Deus chamar alguém que viesse ultrapassar fronteiras. Aprove Deus chamar alguém que fosse muito mais além, né? Muito mais além para espalhar o Evangelho para todas as pessoas. Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Gentios, quem que são gentios? Pessoas não judeus, pessoas não convertidos ao judaísmo, pessoas não de sangue judeu, né? Pessoas que de outra raça, pessoas de outras culturas, pessoas de outras línguas,
né? Então o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o missionário, como apóstolos dos gentios, de pessoas como eu e você, né? Aleluias, glórias a Deus. E a trajetória desse homem é muito linda, né? Um homem que, se a gente for aprofundar mais ainda, meus amados irmãos, né, que ele seguia, né, o exemplo de seus pais, né, para se tornar, né, um grande sumo sacerdote, um grande conhecedor do Pentateuco, um grande conhecedor da lei judaica, da lei mosaica, né? Então nós vemos aqui uma grande obra que Deus fez na vida desse homem. E nós podemos entender como a verdade prática já nos dá essa lição. O ponto central da revista, ela vai nos dizer assim, ó, Deus chama para a sua obra. E a verdade prática, ela nos diz que Deus chama a pessoa para realizar grandes feitos no reino divino, né? Meus amados irmãos, uma coisa que já viu alguma questão que se você não fala, você vai para sua casa com o sentimento que faltou você falar alguma coisa? É assim como me sinto quando eu estou ministrando uma escola bíblica. O apóstolo Paulo, como também os outros discípulos, como também os outros apóstolos, são de grandes exemplos de uns verdadeiros ministros do Senhor Jesus. Eles não buscaram fama, eles não buscaram prestígio, eles não buscaram status. O foco deles era pregar Jesus, era anunciar Jesus, era o foco deles, meus amados irmãos, né? Arrepia até a gente de falar isso. O foco dele, como principalmente do apóstolo Paulo, que é o assunto em questão da revista aqui, meus amados irmãos, era representar, era anunciar Jesus. Ele não queria saber que o nome dele fosse soprado para um monte. Ele não estava preocupado com o nome dele. Ele não estava preocupado com a reputação dele. Tanto é, meus amados irmãos, que ele pegou toda a reputação, porque ele era um homem conhecido, era um homem estudado, ele era um homem formado. Se você for acompanhar, por exemplo, assim, formação do apóstolo Paulo, a formação de Saulo, você vai ver, vai chegar a indícios que era um homem totalmente estudado, um homem totalmente formado. Um homem, meus amados irmãos, você vai chegar a indícios e você vai ver que era um homem que não somente tinha conhecimento de Pentateuco, como depois teve conhecimento de quem era Jesus e por que Jesus veio e por que Jesus morreu e por que Jesus padeceu e por que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e depois que Jesus ressuscitou, ele teve as suas aparições perante os discípulos e a igreja dele, antes de ele ter a ascensão dele para o céu, né? Então ele foi ter conhecimento de quem era a pessoa do Senhor Jesus e por que Jesus
hoje está assentado à direita de Deus e é o único, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, o único que intercede por nós e por todo aquele que clamar a Ele e se render a Ele. Então o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele largou todo o pensa no homem, vamos colocar esse apóstolo aqui da Bíblia, este Saulo da Bíblia, que pregou o Evangelho, que sofreu perseguições, que foi preso. Vamos colocar este Saulo nos dias de hoje, né? Este Saulo nos dias de hoje. Suponhamos que este Paulo aqui, né, era um homem, antes da conversão dele, conhecido, né, em toda a rede de televisão, só para você entender. Um homem conhecido em toda a rede de rádio, né? Um homem com maior prestígio e status, um artista. Só para você entender quem era Paulo antes, quem era Saulo. Lembrando, enfatizando aqui, que eu já ensinei aqui para os irmãos, né? Que tanto faz você falar Saulo ou você falar Paulo, né? Eu estava acompanhando a revista mesmo, olha para você ver como é que são as coisas. A revista mesmo vai falar disso que eu estou falando aqui, né? Saulo por questão de cidadania judaica, Paulo por questão de cidadania romana. Então, tanto faz. Antes, né, tem alguns ainda que acreditam, não, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, nunca, meu amado irmão. Você pode virar a Bíblia de capa a capa, você nunca vai encontrar isso. Daí é invenção que inventaram. Saulo é o mesmo Paulo e Paulo é o mesmo Saulo, só para você entender. Então, tanto faz você falar o nome de um ou outro. Então, meus amados irmãos, pensa num homem com todos os privilégios. Um homem que, na onde ele chegava, todo mundo parava para olhar para ele. Um homem que tinha o intelecto dele, um homem que tinha o intelecto, ele não somente conhecia um Pentateuco, como ele também conhecia livros, né? De pessoas que não eram cristãs, ele lia livros de pessoas que não eram cristãs, ele conhecia filosofia também. Então, era um homem estudado, era um homem formado, era um homem que tinha ciência, um homem que tinha prestígio. Agora, pensa para você ver um homem que largou todo o seu prestígio, largou todo o seu privilégio que ele tinha antes da conversão dele. Ele largou todo o status. Você sabe o que é status, meus amados irmãos? Para você entender, status é o que? É estar no topo. E quando você está no topo, toda atenção é para quem está no topo, é para quem está lá em cima. Isso é status, né? Privilégio, reconhecimento, conhecido, está em alta, está em cima, está acima da média, acima da mídia, acima de qualquer um, né? No português brasileiro é o cara, né? Para os irmãos entenderem. Então pensa num homem, meus amados irmãos, que abandonou tudo. E quando ele abandonou tudo, meus amados irmãos, a Bíblia não vai relatar. Sabe lá, a Bíblia não vai relatar, a Bíblia não relata nem o nome do pai, nem o nome da mãe, mas relata que ele teve irmã, que ele teve sobrinho, que ele teve parentes, isso a Bíblia relata. Mas não relata o nome do pai e da mãe, mas relata que ele teve uma família, que ele teve pai, que ele teve mãe, que ele foi um homem estudado, né? E pensa, meus amados irmãos, quando este homem resolve abandonar todo esse privilégio
de uma vocação, por causa de um chamado que o próprio Senhor Jesus, em uma visão em pessoa, fez para Paulo. O que deve ter pensado parentes dele, pai, por exemplo, mãe, por exemplo, quando soube que ele abandonou tudo, virou as costas para tudo, para seguir um Jesus na qual ele nem queria ouvir o nome Jesus, na qual ele nem queria ouvir esse nome na frente dele, na qual ele tinha Jesus como um herege, ele tinha Jesus como um falso profeta, né? Então, meus amados irmãos, para os irmãos entenderem, Paulo, se tratando aqui, quando ele se converte, quando ele entrega a sua vida para Jesus, depois que Jesus chamou ele, depois que Jesus fez essa vocação para a vida dele, o intuito, a mente dele, o intelecto dele, na alma dele, no ser dele, no amago dele, meus amados irmãos, em todo o ser por completo na vida de Paulo, não tinha outro pensamento, não tinha outra vontade, não tinha nenhum outro sentimento a não ser falar de Jesus e anunciar Jesus. Ele não queria em nenhum momento status como muitos querem hoje, né? Ele não queria fama como muitos querem hoje. O desejo dele, a vontade dele era anunciar Jesus para todas as pessoas, para toda criatura, independente de credo, independente de cultura, independente de raça, independente de língua. Esse era um único objetivo. Era como, meu amado irmãos, que a alma dele não existisse mais nenhum sentimento. É como se a alma dele não existisse nenhum outro sentido, não houvesse mais nenhuma emoção. O único sentido, a única emoção, né, era anunciar Jesus, a qual um dia ele perseguia os cristãos. Então, meus amados irmãos, para nós entender, quando Deus faz uma vocação, né, já estou entrando aqui no tópico primeiro e no subtópico, né, ponto de partida para a vocação de Paulo, a chamada, a presciência divina que Deus fez, que Jesus fez na vida dele. Então, meu amado irmão, quando Deus chama, né, eu já vou falar aqui da questão vocação e chamado para os irmãos entenderem. Quando Deus chama, faz essa vocação na vida de alguém, não é para ser famoso, não é para ter status, não, meus amados irmãos. Não é para você, digamos assim, enricar, ficar rico, como alguns pensam. É claro, meu amado irmão, para você entender aqui, que eu quero deixar bem claro, que a sua devoção e dedicação ao chamado que Deus fez, a vocação que Deus fez na sua vida, é óbvio que o reino de Deus, o reino dos céus, vai se encarregar de cuidar da sua vida, vai preparar, muitas das vezes, de vir ofertas para a sua vida, uma oferta para ajudar no seu chamado,
na sua vocação, né? Para ajudar na sua casa, para ajudar na sua família, né? Mas não é para você enricar, não é para você ter status, meus amados irmãos. É claro que uns, meus amados irmãos, que Deus usa, né? São pessoas totalmente com a vida no altar, meus amados irmãos. Quando eu falo de vida no altar, eu estou falando que a pessoa não tem nenhum trabalho, né, remunerado aí para fora, ou carteira assinada, ou algo desse tipo, né? Estou falando de pessoas com esse tipo de vida no altar. São pessoas que às vezes, meus amados irmãos, vai escrever um livro, né? Vai escrever material para ensinamento, né? Então são métodos que Deus usa, que Deus dá para a pessoa, para que a pessoa venha ter um sustento, venha ter uma forma. Mas não é para enricar, não é para aproveitar da palavra do Senhor para poder enricar, para poder ganhar dinheiro. Quer saber uma coisa? Deus me chamou, eu vou ganhar dinheiro com a palavra, então eu vou ganhar muito dinheiro. Não, está errado. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Né? Na cidade lá de Tarso, né? A cultura lá era o quê? As pessoas lá eram tecelãs. Além de lá ser pessoas voltadas para conhecimento, né? Conhecimento de escolas e faculdades, tinha pessoas lá que eram tecelão. A cultura lá, as pessoas eram ser tecelão, e Paulo era um tecelão, ele fazia tendas. Então, para ele ter um sustento, muitas das vezes ali por onde ele passava, meus amados irmãos, ele ia fazer alguma tenda para poder vender, para ter um dinheiro. Então, meus amados irmãos, quando Deus chama a pessoa, né? Quando Deus chama a vocação para a pessoa, entenda bem uma coisa, meu amado irmão, entenda bem uma coisa, que você vai fazer a obra do Senhor. O sustento é Deus que vai te dar, é Deus que vai prover para a sua vida, desde que a sua dedicação ao chamado e à vocação que Deus fez na sua vida, né? Agora tem pessoas, meus amados irmãos, que ficam doentes, né? Que ficam doentes porque não aparece mais nas mídias, se ninguém mais chama para pregar, acaba entrando em depressão. E Deus não chamou, meu amado irmão, ninguém. Deus chamou, meu amado irmão, veja bem, nós vamos pagar um preço, muitas das vezes no choro, na lágrima, né? Às vezes para cuidar daquela igreja, né? Às vezes a igreja está arrebentada, aí vai lá chorar, vai lutar, vai evangelizar, vai trabalhar, vai pagar o preço, né? Para arrebanhar as almas para aquele lugar, né? É um choro, uma lágrima, né? Isso é um vocacionado. Agora, e Deus cuida. Quando Deus chama alguém, quando Deus vocaciona alguém, meu amado irmão, é porque Ele cuida. Não é para você ficar doente, não é para outra coisa aqui, meu amado irmão. Eu tenho um testemunho, meu pastor aqui da igreja, nessa questão do Covid aí, escute isso aqui. O meu pastor e a esposa dele teve Covid, não é assintomático não, teve Covid mesmo, né? O homem e a esposa foi acometido de Covid. E por ele ser uma pessoa vocacionado, ele e a esposa, vocacionada, chamado para o ministério, para aquilo que Deus confiou nas mãos dele, ficou doente, ficou ruim, teve que ficar afastado, teve que ficar em casa, mas o que aconteceu?
Deus foi lá e curou. Por quê? É o cuidado do reino de Deus para todo aquele que é vocacionado por Deus para cuidar dos negócios e interesses do reino de Deus nessa terra. É por isso que Jeremias, não vou lembrar o capítulo e versículo, o profeta Jeremias fala desse jeito, nos chama a atenção num requisito, né? Acaba se tornando maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E outra, meu amado irmão, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, para você entender, veja bem, não adianta você ter desejo, eu tenho desejo de ser pastor, não funciona assim. O meu sonho é ser pastor. Meu amado irmão, também não funciona. Meu amado irmão, tem que ser vocacionado por Deus, tem que ter chamado por Deus, senão não dá certo. Entendeu, meu amado irmão? Tem que ser vocacionado, não basta apenas ter desejo, tem que ter chamado. Não basta apenas, eu vivo sonhando ser um pastor, não vejo a hora de um dia ser um pastor, não. Tem que ter chamado, tem que ser vocacionado. Sabe por quê, meu amado irmão? O reino de Deus, né, não é comida nem bebida, mas é poder de Deus, meu amado irmão. O reino de Deus não é brincadeira, tem que ter os requisitos, tem que se encaixar, meus amados irmãos, nos padrões e nos requisitos de Deus, né? Porque para você sendo vocacionado, sendo chamado, vai ter as lutas, vai ter as perseguições, outra coisa, meu amado, outra coisa, sabe o que é? Veja bem uma coisa, muita gente que por aí, né, é levantado, né, se intitula apóstolo. Como o assunto é apóstolo, então vamos falar do apóstolo, né, e para um bom entendedor que um pinga uma letra, vai entender para a questão dos outros na questão ministério, né? Veja bem, meus amados irmãos, a pessoa se intitular apóstolo, meu amado irmão, vou deixar uma coisa bem clara aqui para você. Apóstolo, né? Nós já tratamos esse assunto aqui. Você quer ser apóstolo, então, meu amado irmão, vai pregar nas bocadas. Né? Vai pregar nas bocadas. Você acha bonito o nome? Você acha bonito o nome ser apóstolo? Né? Você quer ser, não, eu não quero ser apóstolo, não. Eu quero ser apóstolo. Apóstolo, né? Com um sem entendimento, sem conhecimento nenhum. Não, apóstolo está acima de pastor. Né? Apóstolo é maior que pastor, é um cargo acima de pastor. Pessoa sem entendimento e sem conhecimento. Quer ser apóstolo, filho? Quer ser mesmo? Então vai lá nas bocadas, vai na bocada, vai na favela, de noite, ora a Deus, vai na sua casa, jejuma lá. Deus, eu vou lá na favela evangelizar. Alguém eu vou encontrar lá e vou pregar. Vai lá, vai na favela. Quer ser apóstolo? Vai lá na praça, lá em frente à igreja católica, lá, meu amado irmão. Abre a Bíblia lá e começa a pregar o evangelho. Quer ser apóstolo? Vai entregar folhetinho lá no trânsito. Quer ser apóstolo? Sabe aquelas lojas no centro ou na sua cidade aí, onde fica aquele mundaréu de gente passando lá, passando em frente às lojas lá de roupa, de comida, de brinquedo, de tênis, de eletrodoméstico lá, aquele monte de gente, vai lá, abre a Bíblia no meio daquele povo e começa a anunciar o reino de Deus. Quer ser apóstolo? Vai lá pregar. Ou você está achando que apóstolo, meu amado irmão, é para ficar em cima do púlpito lá bonitinho e falando, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, né? Quer ser apóstolo? Vai lá, né?
Vai no meio dos mendigos que fica aí no meio das ruas aí, ó. Vai lá pregar o evangelho. Isso é ser apóstolo. Porque apóstolo é um missionário, né? Em outras palavras, aqui, meu amado irmão, sabe o que significa ser apóstolo? É aquele que sai do lugar de conforto para anunciar as boas novas. Aqui em Minas Gerais, para trás que eu fui lá, uma tia minha relatou que lá é uma briga, meu amado irmão, nessa questão de apóstolo aí, uma briga, falando que apóstolo é maior que pastor. Para mim são tudo gente sem conhecimento, que fique registrado, sem conhecimento, sem entendimento. Quer ser apóstolo, filho? Quer ser apóstolo? Vai lá, vai evangelizar, né? Abre a Bíblia no meio do povo e começa a pregar. Apóstolo, meu amado irmão, é aquele que sai da sua zona de conforto para anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar o reino de Deus para os pobres de espírito, né? Isso é ser apóstolo, né? Meus amados irmãos, aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Um ministério na plenitude do Espírito de Deus, né? Um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência, né? O apóstolo recebeu a plenitude. O que é plenitude? Algo completo, né? Plenitude é algo completo, algo cheio, né? Ou seja, para nós entendermos aqui, ele foi cheio do Espírito Santo, né? Ele foi batizado no Espírito Santo, algo completo, cheio, né? Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado, viu aqui, irmão? Aqui, né? Um dos requisitos de apóstolo. Na verdade, não é só nem questão apóstolo. Isso é para diácono, né? Para presbítero, para evangelista, para pastor, né? Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Meu amado irmão, olha, já aconteceu, meu amado irmão, de eu orar por pessoas doentes ser curadas. Amém. Glória a Deus. Mas algo que eu almejo e sempre busquei no meu ministério, no meu chamado diaconal, e se Deus tiver chamado na minha vida, se Deus tiver uma vocação na minha vida, para eu suprir ou descer, né? Porque quanto mais você sobe, mais você desce na questão de servo, para chegar a ser um presbítero, um pastor. Se for da vontade de Deus, se eu tiver esse chamado, se eu tiver essa vocação, meu amado irmão, o maior milagres de maravilhas, de curas, de prodígios e sinais, meu amado irmão, sabe qual é? É pregar e ver pessoas se rendendo a Jesus. Isso é o maior milagre. Porque a gente vai ver na Bíblia, a Bíblia não fala que os anjos, que os céus se alegraram por uma pessoa que foi curada da paralisia, né? Era paralítico na cadeira de roda, né? Ou na muleta, e voltou a andar normalmente. A Bíblia não fala que o céu se alegrou. A Bíblia não fala que o céu se alegrou quando a pessoa foi curado, né? Estava no estado terminal de câncer e foi curado e não tem mais nenhum câncer. A Bíblia não fala que o céu se alegrou. Mas quando a mensagem do reino de Deus penetra no coração de um pecador, e esse pecador
levanta a sua mão falando que quer Jesus e aceita Jesus, a Bíblia diz que há festa no céu. Então, meu amado irmão, se eu quero um ministério marcado, é esse aí, de pregar para pecador e o pecador se render a Jesus, né? Não é para ter status não, meu amado irmão, né? Não é para ter status não, né? Eu trouxe uma vez uma pregação aqui, uma certa vez, né? Uma pequena mensagem falando sobre a questão do anonimato, né? E o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com isso, se ele ia continuar no anonimato ou se ele ia sair do anonimato. O objetivo dele não era esse, e tem que ser o nosso também. A questão aqui, meu amado irmão, não é ser conhecido, ser reconhecido, ou seu nome ser soprado às nações. Misericórdia, tem tanta nação aí que o Evangelho ainda nem entrou lá, e o nome de Jesus precisa entrar lá. Para que eu vou querer o meu nome ser soprado? Não. Quem tem que ser soprado é o nome de Jesus, é a sua palavra. Pronto, né? Como disse João, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Esse tem que ser o nosso pensamento, né? Às vezes a pessoa também, meu amado irmão, né? Isso aqui faz parte do caráter de Paulo dentro da conversão que Deus fez na vida dele, né? Uma palavra grega que chama, meu Jesus, metanoia, algo assim, uma palavra grega chamada metanoia. O que significa essa palavra? Mudança de pensamento ou pensar diferente, algo relacionado a isso, nesse sentido, metanoia, né? Uma palavra grega, pensar diferente, ou mudança de pensamento. Foi isso que Jesus fez na vida deste homem, do apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado com status, de ser reconhecido ou nada desse tipo. E outra coisa aqui, meu amado irmão, outra coisa aqui que Jesus, eu tenho que falar porque eu sinto alegria, um regozijo muito grande no meu coração, na minha alma, né? Meu amado irmão, eu fico feliz, meu amado irmão, em pregar e ensinar na congregação que eu estou. Meu irmão, é um privilégio, é uma alegria. Eu não me importo, meu amado irmão. É perigoso até eu rejeitar, né? De às vezes algum outro ministério. Meu irmão, eu queria que você fosse pregar na minha igreja, né? Eu passo para o meu pastor primeiro, né? Perigoso até o pastor vir para mim lá, fala que eu não vou não, fala que eu estou ocupado, alguma coisa desse tipo. Agora no ministério aqui nosso, né? Na qual represento o Belém aqui, né, meu amado? Não, a gente faz questão, porque já é minha casa, é a casa que eu vivo, é a minha família. Então, né, aí sim, não, vou lá pregar. Agora, outros ministérios, meu amado irmão, né? Eu quero chamar o irmão Antonião para pregar. Não, tem que estar na direção de Deus para poder, porque eu não me importo com isso, né? Eu não sou voltado a isso. Eu sou voltado pelo seguinte, meu amado irmão: pregar na rua, né? Evangelizar. Faz tempo que eu preciso voltar a fazer isso, né? Voltar, né? A evangelizar de porta em porta, né? Anunciar o evangelho do Senhor, né? Porque na congregação, nossa, Deus tem abençoado, né? Tem um pastor abençoado que tem nos ajudado no nosso ministério, né? Então é um privilégio muito grande. Agora tem gente que não se contenta com isso, né? Eu estou numa felicidade, né? De Deus falar assim, ó: eu chamei você
Eu vocacionei você para você pregar e ensinar somente naquela congregação. Meu amado irmão, que privilégio. Agora tem gente que é perigoso falar assim: nossa, mas só isso, Jesus, só isso? Mas só isso? Não, eu quero ir muito. Não, Jesus, eu não quero só isso, não. Eu quero ir mais além. E o apóstolo Paulo não tinha isso. Ele não tinha esse sentimento faccioso, né? Ele não tinha essa ambição. A ambição dele era o contrário disso. Não, eu quero pregar. Não, eu vou lá em tal cidade, vou lá pregar o evangelho, né? Tinha lugar, se você for ler em Atos dos Apóstolos lá, que o apóstolo Paulo queria ir, o Espírito Santo falou: não, você não vai. O homem era terrível, ele queria, meu amado irmão, anunciar Jesus por onde que ele passava. Os irmãos estão entendendo? Então, meu amado irmão, a diferença aqui para nós entender, né? A diferença de vocação e chamado, tem diferença? Não, não tem, porque é o mesmo sentido. Vocação e chamado é o mesmo sentido, né? Você foi vocacionado, você foi chamado. Você foi chamado, você foi vocacionado. Então é o mesmo sentido, para os irmãos entender, né? É uma habilidade, né, que leva uma pessoa a exercer a uma determinada carreira ou profissão. Então, meu amado irmão, o chamado, a vocação, né, é uma vontade que vem de Deus, né? Um chamado, uma vocação que vem de Deus. É por isso que eu falo, não adianta você ter vontade, tem que ter chamado, porque a vocação, o chamado é a vontade de Deus colocando vontade dentro de você, um chamado de vontade para você fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que o Senhor te chamou, né? E outra coisa aqui, meu amado irmão, outra coisa, é não confundir, né? Não confundir vocação ou chamado com dom. Vocação e chamado é uma coisa, e dom é o que? É outra coisa, né? Dom é o que? É uma dádiva de Deus. Dom é presente, né? Dádiva é presente, né? São atribuições que Deus dá para o exercício da obra do Senhor. Talentos que Deus dá, dom que Deus dá sobre a pessoa para o exercício da obra do Senhor. É diferente de vocação e chamado. Quando Deus faz o chamado, faz a vocação, né? Primeiro Ele vai te ensinar, vai tratar com você, né? Vai te levar para o ensinamento, vai te levar pela faculdade do deserto, como Ele levou Paulo, né? Se você for ver na lição mais à frente aqui, né? No tópico 3, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Ele vai te levar pela faculdade do deserto dele para te ensinar, né? Você vai passar pela faculdade de Jesus, você vai aprender lá com ele, né? Para depois, meu amado irmão, Deus te revestir, derramar dons espirituais sobre a sua vida, né? Então, vocação é o ato, né? O efeito, né? De chamar-se, né? Uma dominação. Vocação é o apelo ou inclinação para o sacerdócio, né? Se for algo, né? Espiritual, algo religioso, para a vida religiosa. Vocação é a disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade ou função ou profissão, meus amados irmãos. E aqui, meus amados irmãos, rapidinho,
nós podemos ver aqui, eu anotei isso aqui, 3 tipos de vocação ou chamado, né? Ou 3 tipos de chamado, ou 3 tipos de vocação. Primeiro, nós temos a vocação geral, né? E segundo, a vocação, o chamado de aceitação e entrega. E o terceiro, a vocação específica, né? A vocação geral, rapidinho aqui, meus amados irmãos, é a qual onde todos, independente de raça, língua, cultura, são chamados para um arrependimento, né? Como a gente vê em Mateus, como a gente vê em Lucas, como a gente vê em Marcos, né? A expressão arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, né? Marcos vai relatar da seguinte forma: arrependei-vos e crede nesse evangelho, né? Então é uma vocação geral, né? A outra vocação, né, que é a vocação de aceitação, meus amados irmãos, é onde a pessoa ouve o chamado para arrependimento e, ouvindo a palavra de Deus, a pessoa aceita, né? A pessoa entrega, né? O chamado de aceitação e entrega. E o terceiro, meu amado irmão, né? Esse terceiro aqui, que é a vocação, o chamado específico, é depois que passa por a pessoa se converte, a pessoa passa por um ensinamento de discipulado, a pessoa passa pelo batismo nas águas, né? A pessoa passa a fazer parte dos trabalhos da igreja, dos trabalhos daquela igreja local. E acontece depois de tudo isso, meu amado irmão, a pessoa ser vocacionada por Deus, que é o terceiro tipo de chamado ou vocação, é a qual a pessoa já é liberta pelo poder de Deus, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, e acontece de ser separado pelo Espírito Santo de Deus para um chamado ou vocacionado para um trabalho específico, né? Aí depois que eu vou encerrar por aqui, porque eu creio que o Espírito Santo aqui já trouxe o ensinamento na questão vocação e chamado, né, do apóstolo Paulo, e o que é o chamado e o que é uma vocação para nós, né? Para chegar no chamado, na vocação específica, meus amados irmãos, o que vai acontecer? A pessoa ela vai passar pelos 3 tipos de vocação de trabalhar do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, antes de chamar a pessoa para uma vocação específica, para um chamado específico, ou seja, um cargo, um ministério, né? Primeiro o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no intelecto, na mente da pessoa, vai trabalhar nos sentimentos, nas emoções da pessoa, e vai trabalhar na vontade da pessoa. Isso estava falando no tópico final da lição 3 que a gente teve, que não deu tempo de falar. Então o Espírito Santo vai trabalhar nessas 3 faculdades do corpo humano, da alma, do corpo, da alma, do espírito: o intelecto, que é a mente, os sentimentos, que é a emoção, e a vontade. Ele vai trabalhar nesses 3 aspectos na vida da pessoa, para depois fazer o chamado específico, a vocação específica. Amém, meus amados irmãos? Eu creio que eu devo ter explicado para os irmãos a questão sobre essa lição de número 4, a vocação para ser apóstolo, né? E
e não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é saindo por aí se intitulando apóstolo, como aconteceu aqui em nossa cidade, uma igreja que se intitula uma igreja Assembleia de Deus por aí, né? Era uma igreja Assembleia de Deus até abençoada, né? Uma igreja com pastor, né? Até mesmo com pastor, até mesmo, e aconteceu de mudar o nome por achar o nome apóstolo bonito, né? É questão apóstolo bonito, achar que apóstolo é acima de pastor. Quem tem esse pensamento precisa conhecer Bíblia, precisa sentar para aprender, porque não está relacionado a isso, né? É tudo no mesmo nível que Deus colocou. Essa que é a verdade, a palavra de Deus ensina isso. E uma igreja que se intitulava Igreja Assembleia de Deus, agora se intitula Igreja Assembleia de Deus Apostólica, né? E a pessoa lá, por achar o nome apóstolo bonito, né? É chamada até de apóstola, né? Então, meu amado, não sou contra a mulher pregar e ser pastora, já deixo bem claro isso aqui. Eu sou a favor do ministério feminino, né? Goste, quem não gostar, doa quem doer. Eu sou a favor do ministério feminino, mas existe coisas, meus amados irmãos, que tem que estar tudo conforme a palavra de Deus. Esse negócio de ser apóstolo, eu sou apóstolo, se intitula apóstolo por boniteza, meu amado irmão, o preço é forte, é muito grande. Amém? Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, domingo, o nosso grande culto da família, né? Aqui com o nosso pastor Daniel Firmino, amém? E que Deus o abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus amado, querido Deus Todo-Poderoso, meu Pai, que todos aqueles que assistiram essa live, ou aqueles que ainda irão assistir, que o Senhor, meu Pai, abençoe abundantemente. E continue, meu Deus, abençoando a nossa família, nossa esposa, filhos. Meu Deus, continue abençoando a família de cada irmão da nossa congregação e de quem assistiu essa live. Meu Deus, continue abençoando e honrando, meu Pai, o nosso pastor e a esposa, meu Pai amado, que é os nossos pastores aqui nessa congregação. Que o Senhor abençoe e cuide deles, meu Pai, debaixo das tuas asas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças.